Ô, galera, que pena, né, cara? O Wesley foi cortado da seleção brasileira. O sonho de todo jogador é chegar a uma Copa do Mundo, é jogar pelo seu país, é representar uma nação. Infelizmente, esse sonho do Wesley foi interrompido, né, cara? Ele que saiu ontem com muitas dores na virilha, né? E daí hoje veio o corte. Infelizmente, o Wesley está fora da Copa do Mundo. O Carlo Ancelotti convocou o Ederson, volante, né? E agora eu vou trazer aqui para vocês esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil, repercutindo o corte do Wesley. Não tinha o que fazer, né, cara? Lesão grave, não tinha o que fazer. Agora, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: Ancelotti acertou em convocar um volante para o lugar de um lateral direito? O que que ele pretende? O que será que ele vai fazer? Pois é sobre isso, galera. É debate. Comente, fique à vontade, compartilhe o vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. E eu lamento muito essa lesão do Wesley, esse corte do Wesley, tá? Deixou a gente bem chateado, né? Bem, como vocês podem ver, estou improvisando aqui do jeito que dá. Microfone na mão, então vou falar pouco aqui porque não tem jeito, tá, galera? Vou deixar para falar no final do vídeo, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Deixa eu soltar aqui. Você achou uma boa a opção do Ancelotti de convocar o Ederson da Atalanta para o lugar do Wesley? O Wesley é o único lateral direito. Chega um volante, o volante da Atalanta rumo ao Manchester United e 58% dizem que o Ancelotti acertou ao chamar o Ederson. 42% dizem que não. Você também pode votar e participar aqui do nosso chat também ao vivo no YouTube da ESPN. Que coisa, né, Silas? Que momento. Você pode imaginar o que é isso, né? O jogador cortado a uma semana da estreia. O choro dele isso com foi... o lateral direito em 86. O Edson Abobrão. O Edson Abobrão. Edson Abobrão se lá, né? machuca. Não, o Toninho Cerezo foi cortado, né? O Dirceu foi cortado. Depois, em 90, o Moser acaba também saindo. É o músculo adutor. A impressão na hora que ele vai dominar, ele sente a bola. Porque ele já chega para chutar. Na corrida pra... Na hora que ele chega para chutar, ele já chega já com dor. Cara, a imagem dele chorando debaixo da toalha ali, eu quase chorei junto em casa. É muito triste, né? E ele deu entrevista esses dias, né? Falando de entusiasmo, que o que o Ancelotti mandasse, ele faria. Em 2002 foi o Emerson, volante, se machuca brincando no gol, né? Muito triste, cara. O jogador já sente, né, Zé? Você sabe que o grau, é séria a contusão, né? Você sabe o tipo de dor, você já sabe já que não vai dar. Até porque você já tem a experiência, né, de quanto tempo de recuperação, é difícil. Ali ele já sabia já. Ele sentiu, ele já passou na cabeça dele, não vai dar, tô com dor. Porque normalmente você tenta segurar um pouquinho e tal, ali na hora que ele bateu na bola, nitidamente, antes de bater, eu acho que foi no movimento que ele fez para pegar a bola, né, para dominar a bola. Ele deu um passo a mais e aí saiu um pouco da biomecânica Do tanto, tá vendo? né? Não, ó. Mas você vê que o movimento de ele chutar, ele já chuta segurando a perna. Ele não faz o movimento completo de você bater para a bola pegar a curva, né? Que a gente fala aquela banana, assim, né? Ele já faz como se fosse um pêndulo, alguma coisa assim, né? Segurando a perna já para... Tristeza, né? Dor. Não, muito, né? Mas é aquela história, 22 anos, ainda tem outras Copas. Mas nesse momento ali ele já falou, minha Copa. Ele tenta correr para ver se a dor passa, né? E não passa. E neste domingo, então, veio a informação que ele está cortado da Copa. E aí a convocação do Ederson. E aí a gente tem muito o que discutir, né? Isso mostra que o Ancelotti errou na formulação da lista, que ele se arrependeu de levar poucos meias, porque é isso, né? Era o único lateral direito. Agora, ou é Danilo ou é o Ibañez, que também quebra um galho ali. Você acha que ele se arrependeu? Então, e tem a ver isso, ô Pascoal, com a história de ele perceber que tem que reforçar o meio de campo e mudar um pouco o sistema tático dele? Eu acho que é uma questão de fatalidade. Isso vai pela fatalidade, pela contusão, porque senão ele seria titular da Copa do Mundo inteira e não teria muito mistério. E um jogo... Já seria o Militão. Então,
Depois seria o o Wesley. Militão. O Militão seria um misto de zagueiro e lateral, ele iria jogar de lateral na seleção brasileira. Sofre nova lesão, está fora da seleção do Brasil. O Wesley jogou boa parte do campeonato italiano como lateral esquerdo, nem como lateral esquerdo. Vocês jogaram na esquerda, na Itália, vocês sabem, ele era um jogador que Do meio o pra externo frente. pela esquerda. Com o Gasperini, né? É um ponta, ele tem que fazer os 100 metros, do 105 metros do campo pelo lado do campo. E ele jogou bem pela esquerda porque trazia a bola para a direita, finalizava, dava bons passes e se adaptou bem. Teve que voltar a uma situação de lateral direito na seleção brasileira, a pedido do Ancelotti, tanto que ele fala que pela seleção ele iria jogar nessa posição, apesar de não tão ambientado assim. E na perspectiva da seleção jogar a Copa do Mundo, ele se machuca nesse jogo contra a seleção do Egito. Eu acho que aí está a fatalidade. Não é que acertou ou que errou na formulação da convocação da seleção brasileira. O que mostra para mim é que ele não confia em nenhum outro lateral que existe no futebol brasileiro. O que a demonstração do Carlo Ancelotti é: não confio em nenhum outro. O Paulo Henrique está lá, eu não confio. O Vitinho está lá e eu não confio. Ele até jogou bem na seleção, o Paulo Henrique, do Vasco. Fez gol na seleção, inclusive. Ele fez um bom jogo pela seleção. Mas ele não confiou nos dois. Por que ele prefere trazer um volante? Porque ele percebe que o Brasil vai precisar de mais volantes ao longo da Copa do Mundo. Porque essa é uma posição, volante e zagueiro... Tem bastante, Pascoal. Mas volante e zagueiro perde muito, Silas. Mas já que ele está colocando o Ibanez Mas para ele- lateral direita, traz o Thiago Silva, que foi campeão no Porto agora. São 8 jogos mas só. o Entendeu? Anderson que está chegando é a mesma característica do Danilo. É igualzinho o Danilo Danilo. Santos. Perna direita. né? É igualzinho o Danilo. Jogador que bate na área lá, volta tal. Ele não é um jogador nem de primeiro. Não nem é primeiro, o Danilo primeiro, canhoto do Botafogo, é o Ederson, o destro pelo lado na direito. seleção brasileira. A seleção são tentou volantes fazer que isso com atacam. o Joelinton e não deu certo. Então, o Ederson agora é o Pra mim, cara da vez. O problema é que segundo nós, o Ancelotti, né? problema é que nós não vamos ter jogadores pelos lados do campo. O Wesley, por exemplo, a função que fazia o Wesley, o Danilo não vai conseguir fazer. Não. Atacar lá em cima. Atacar, nem o Ibanez. porque agora o que acontece? Ele trouxe o Paquetá por dentro para liberar o corredor e o Wesley passava. Agora o Danilo não vai passar o tempo Vai querer a todo. obrigação de um ponta. Pra mim é por isso, melhor. entendeu? Até melhor. Fecha a casinha lá e deixa os caras jogarem, cara. porque é o a seguinte, Argentina né? fez isso aqui no Brasil e foi na final. O Fabinho é o Casemiro cover, né? Então se ele usar Fabinho três... fez um bom jogo ontem, Sim. dominou o meio-campo, quando entrou, tomou conta do meio-campo, o que o Casemiro não fez no primeiro tempo. O Casemiro demorou muito para perceber o que estava acontecendo, demorou muito para perceber que os zagueiros estavam abandonados e ele estava saindo junto com o Bruno. Aí ele, quando percebeu. Aí, Pascoal, mas aí o problema é a zaga. Porque se a zaga não vai junto com a marcação, a zaga fica lá atrás. E o problema é esse. Mas aí, Zé, se ele viu que não saiu, volta e chama os caras, ou volta e Não, mas aí então não fica- pode fazer fica pressão, ali. Pascoal. Um Não, pouquinho mais atrás. mas assim, se você tem que fazer a pressão, você tem que fazer a pressão todo mundo, porque esse é o problema do Brasil que apareceu ontem. Fazia a pressão, aí você tinha um espaço aqui no meio, que aí os caras não sabiam se ia, e a zaga ficava aqui. A gente Aí não teve tempo tem para pra treinar isso aí. Esse era o grande problema. Eu acho que assim, o grande problema do Casemiro é que ele não encontrou o posicionamento. Ele demorou para entrar no jogo, tanto com a bola e sem a bola. Sem a bola principalmente. Cara, o É Alexandre, difícil. na hora que ele entrou, o primeiro bote que ele deu, já deu um bote errado lá no meio. Já o cara já saiu no contra-ataque. O Zé falou do Marquinhos, o cara virou em cima do Marquinhos. Cara, o Marquinhos não facilidade. tem posição física e fez a falta, tomou cartão amarelo ainda no primeiro tempo. Então, O Ibanez perdeu 2 bolas, mas se recuperou nas 2. E foi buscar o cara perto da área, mas foi lá e tomou a bola de novo. Porque tem força física O para fazer Marquinhos, isso. o Marquinhos é para jogar de líbero. No sentido assim, pega a bola rachada, o caramba, ele vai lá, pega e entrega. Se precisar do Marquinhos para ir no mano a mano, ser o cara que vai para caçar ir o no caçar, centroavante, né? nós vamos ter dificuldade. O mas Marquinhos a questão é essa, né? O Fabinho é o Casemiro cover, como eu estava falando, né? Se ele jogar com o Bruno Guimarães, o Paquetá e o Casemiro, só ficaria o Danilo do Botafogo na reserva. Então, ele está trazendo mais um cara para ter essa opção, que é o Ederson, né? Mas ainda, a pergunta está aí, quem vai ser o lateral direito titular da seleção na Copa? Não, o Matheus Cunha também pode ser esse cara, Edu. Esse 8. Esse cara Paquetá. Essa pergunta é fácil, cara. Eu acho que o lateral direito da seleção brasileira será o Danilo. É o que eu acho, tá? Comentem o que vocês acham. Quem vocês acham que será
o lateral direito aí da seleção brasileira. Fazer o que o Danilo faz do outro lado, agora Paquetá. tem... É o Mas Paquetá. parece que essa é a preocupação do Ancelotti ao chamar o Ederson, né? Agora eu queria saber de vocês quem vai ser o lateral direito. Eu acho que vai ser o Ibañez. Também. Você também? Eu Celso? também, eu também. Desse Pascoal? jogo contra o Marrocos? É. Vai jogar o Danilo. Vai jogar o Danilo. Ele vai fazer uma linha 4 de 4 clássica. A linha de É o Danilo, a opção dele ontem, aos 15 minutos. A linha de 4 clássica. Se viu o jogo hoje de Marrocos, ele vai fazer uma linha de 4 clássica e vai fixar um volante na frente dos dois zagueiros. Essa é ponto pacífico. Um volante vai ter que marcar, mesmo sendo dois volantes que atacam, o Bruno e o Paquetá, eles vão ter que compor por dentro. Compor por dentro. Porque se deixar o Brahim Dias dominar a bola, se deixar o meio-campo de Marrocos dominar a bola, para fazer a bola sair com velocidade, o problema vai estourar na zaga. E a gente já viu que a zaga está sem proteção, a zaga está sem o Brasil. Confiança também. O Brasil não tem. Ontem a gente viu uma seleção. A gente já tinha visto isso um pouco contra o Panamá. As dificuldades de marcação entre os volantes e os zagueiros. Ontem a gente viu uma exposição dos zagueiros diante dos atacantes da seleção do Egito. Se o time ficar exposto com os atacantes da seleção de Marrocos, eles são mais rápidos e mais habilidosos. Aí vai ser um problema maior. Então, é a primeira receita. Entendendo como pensa Dom Carlo Ancelotti, o pensamento italiano do futebol, vocês jogaram lá, vocês podem falar melhor que eu. Segura aqui na marcação, porque os meninos lá da frente, eles vão resolver. Se sobrar uma bola no Vini Júnior, não pode perder tanto gol também, né? Nós vamos jogar igual a seleção de 94, Pascoal, sem a bola. Tá muito claro isso. Vai jogar todo mundo lá atrás, um 4-4-2, vai jogar dois caras ali na frente, talvez o Igor, a gente não sabe Mauro se o Igor... Silva, Dunguezinho. Sim, e do lado direito talvez Mauro Silva, Dung e Mazinho. Sim, Mazinho, Ailzinho, Bebeto e Romário. parte defensiva, e na frente aí pode colocar ele deve colocar o Igor e talvez o Rafinha, talvez o Igor e o Vini Júnior. E aí você fecha aqui com... mas aí tem que ver com quem vai fechar, na né? direita. Na direita fecha com o Paquetá. Fecha com o Paquetá, ontem isso. fecha. Mas vamos ver, falando dos laterais, vamos dar uma olhada em comparação nas opções que tem ali para substituir o Wesley. Quem jogará pela direita? O Zé tem que votar também. Números deles em 2026. O no Flamengo, e aí 73 minutos por jogo, não marcou nenhum gol. O Ibañez marcou uma vez. Isso inclui seleção também. Em 30 jogos, 28 como titular, quase 84 minutos, quer dizer, jogando muito mais o Ibañez. Eu acho que deve jogar o Ibañez. Eu acho que tem mais força para chegar na área e voltar. O Danilo era zagueiro, né? O Danilo não joga no Flamengo de lateral. O Danilo joga de zagueiro. Não sei se o Danilo... E o Ibañez joga na Arábia de zagueiro pela esquerda. Mas ele já jogou de lateral, né? Eu acho que o Ibañez, nesse sentido, tem mais força. Eu acho que tem mais força que o próprio Danilo nesse aspecto Ibañez... de bater e voltar. Porque... Pela idade até, né? Mais novo. Agora, não sei, a gente não sabe porque, assim, com a saída do Wesley, ele vai ter que mexer no sistema de jogo. A única questão, para mim, do Ibañez é ele conseguir aguentar o maior tempo possível sem tomar um cartão. Porque ele é o cara ele é os marroquinos e os egípcios. Ele gosta de chegar junto, não acho que está errado, não. E o Danilo, para mim, fisicamente, idade e momento, é parecido com o Neymar. Se ele entrar no segundo tempo, o outro time já vai estar desgastado. Então, facilita para o Danilo. Se for para fazer essa função só de ir até o meio-campo, como muito, a casinha está fechada lá atrás. Eu acho que essa deve ser a intenção do Carlo Ancelotti também. E a terceira opção que ele tem é deslocar o Fabinho lá, mas aí já é uma outra configuração, né? Só para fechar mesmo. Ô Zé, e por que o Ancelotti não usa a lista ampla e traz outro lateral direito? A gente lembra, no 55 tinha Vitinho e tinha o PH. O Vitinho do Botafogo e o Paulo Henrique do Botafogo. Eu, sinceramente, antes mesmo da convocação, eu cheguei a falar aqui que o Vitinho estava jogando bem no Botafogo. Sim. O Botafogo, com todos os problemas na altitude e tal, ele vinha sendo um dos melhores jogadores do Botafogo. Chegava no ataque e tal. Eu, sinceramente... Você convocaria um dos dois ou levaria o Ederson mesmo? Eu convocaria o Vitinho.
eu convocaria o Vitinho, que eu acho que você precisa ter um jogador de posição, de origem nessa posição, porque você vai ter que, em determinados momentos, você vai ter que ter um cara que vai chegar ali, que vai saber cruzar, né, que vai saber apoiar um pouquinho mais ao ataque, te dar uma opção. Por mais que os caras sejam voluntariosos, né, que nem você tem o Danilo que já jogou, mas há quanto tempo? Até na Juventus ele já vinha jogando como zagueiro, ele não é mais lateral. Galera, ninguém tá falando nada, né? Mas e se o Ancelotti pensa em usar 3 zagueiros? Ninguém tá falando nada aqui no programa, né? Pensei isso agora, vai que, né? Se ele tivesse a potência, a força física para jogar de lateral, ele estaria jogando de lateral. E não é isso que está acontecendo. Ele joga de zagueiro, está aqui o Silas. Não preciso falar. O que acontece quando o lateral é improvisado na zaga? O porquê? Porque ele perdeu a força, ele perdeu a capacidade de bater e voltar o tempo todo. Coisas que o futebol de hoje obrigam um lateral a fazer. Né? Eu acho, nesse caso, por exemplo, se você vai tirar o Wesley cortado, eu acho que o Vitinho, nesse caso, para mim, seria o lateral que poderia chegar. Mas faz muito sentido o que o Pascoal falou, né? Entendeu? O Ancelotti mostrou não ter confiança em nenhum dos dois. Ou ele vai optar pela seleção, jogando a seleção italiana. Todo mundo lá atrás, fechado, porque ele sabe que a nossa seleção tem problemas. Ele sabe disso. E curioso que o Ederson só foi chamado na primeira lista do Ancelotti. Ele foi uma vez só chamado, né? Mas acompanha o quê? O futebol italiano. Né? Então, assim, eu acho que é dessa forma. Ele vai jogar porque se você analisar, Edu, é um jogador que chega na área também, que pode chegar como uma surpresa. Então, por exemplo, você pode utilizar o Ederson no lugar do Paquetá. E aí você falar para o Ederson, perdeu a bola, vai lá para o lado direito para fazer a marcação. Entendeu? Você tem algumas opções que talvez ele tenha feito isso, porque eu não acredito que nós vamos jogar com os dois laterais passando. Primeiro que nós temos problemas seríssimos. Sim. Na lateral esquerda, seríssimo. E agora na Copa a gente não tem lateral, porque o Danilo é zagueiro. Na questão do Vitinho, eu preferiria o Vitinho também, até por analisar as partidas do Botafogo e do Vasco da Gama. O Vitinho te oferece uma reposição de lateral e ele é um jogador que compõe mais rapidamente o setor defensivo quando perde a bola. Ofensiva, faz gol, chega de maneira correta na frente, tem bom lançamento, bom cruzamento, mas a falta de confiança do técnico da seleção brasileira nos laterais demonstra claramente que ele convoca um jogador de meio. E aí, se você precisar de um outro lateral ao longo da competição, você vai ter que improvisar de novo. Mas você não vai ter um lateral. O Brasil não vai ter frequência ofensiva pelo lado direito. Ontem, o Brasil, no jogo contra o Egito, começou jogando mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo, porque o Paquetá estava levando a bola muito por aquele lado e tendo a chegada de um jogador que era da posição, lateral direito de origem. Esse já é o Paulo Henrique, né? Esse é o Paulo Henrique. Esse é o Paulo Henrique do Vasco. Com você tendo o Danilo como lateral direito, ele é um jogador de posicionamento, é um jogador para defender e não para atacar. Esse lado do Brasil, esse lado direito, na minha avaliação, fica fragilizado. Só se ele colocar o Ryan pela ponta ou o Luiz Henrique pela ponta. Sim. Aí ele vai ter um homem aberto pelo lado do campo e pedir para esses dois jogadores que eles voltem na composição, ou um ou outro. Por isso que o Rafinha, para mim, não pode jogar lá. Você vai castigar muito o Rafinha fazendo ele voltar aqui para ajudar o lateral. Já o Ryan e o Luiz Henrique, não. Aí se mata aí, cansou, eu coloco o outro. Mas sabe o que eu acho, Silas? Pode ser que eu esteja errado nesse sentido, mas eu acho que ele já vai optar por colocar um zagueiro lateral ali para justamente não ter esse problema. Pode deixar e a gente tem um zagueiro aqui, vocês atacam, porque, assim, hoje, você sabe qual é a forma que o Brasil vai jogar? Não dá para cravar. Não dá para você cravar qual é a forma que o Brasil vai jogar. Você vai jogar com um 4-2-3-1. Em princípio, em princípio ele abriu mão daquela ideia de 4-2-4 para um 4-3-3. Não, ele faz um 4-4-2 na fase defensiva e na fase ofensiva com o Wesley, o que ele fazia? Ele puxava o Casemiro, o Bruno, o Paquetá, o Rafinha ficava flutuando aqui, né? Porque o Rafinha começa pelo lado esquerdo, aí vai por dentro e tal, e o Vini junto com o Igor ali. Né? Ele fazia mais ou menos um time com essa formação tática. E sem a bola, 4-4-2. O problema é como ele vai criar alternativas agora que o Wesley dava. Porque agora o Wesley, ele preencheu o espaço ali na frente. Agora você não vai ter o espaço preenchido porque você vai ter o Paquetá vendo por dentro.
Aí o espaço do lado esquerdo, pro lateral esquerdo do time adversário sair, tá livre. Mas O titular tá livre. machucou hoje, que o Edu tava falando, Ah, né, que teve a contusão. Porque se você tiver o Rafinha, por exemplo, na direita, mas por dentro, o lateral contrário vai subir. Se você tiver o Luiz Henrique ou o Ryan, eles vão segurar o lateral lá. Isso já ajuda a seleção. É um jogador a menos para subir no nosso campo. Então, cara, a gente é Brasil. Por mais que eu acho que a gente tem que fazer a casinha, a gente ainda assim precisa atacar com qualidade. O segundo tempo contra o Egito foi ridículo. Muito bem, galera. Vou olhar para cima aqui para ler na tela, tá? Vamos lá então para essa matéria aqui do GE, contando a história desde a lesão do Wesley, do corte e também da convocação do Ederson, tá bom? Vamos trazer aqui informações do volante. E como que o Carlo Ancelotti pretende montar agora a seleção brasileira, né? Com mais um meio-campista. Vamos lá. O Wesley é cortado da seleção por lesão na perna esquerda. Volante Ederson é convocado. Ok? O Wesley não defenderá a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. O lateral direito da Roma foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e acabou cortado do Mundial. Para seu lugar, Carlo Ancelotti chamou o volante Ederson da Atalanta, que chegou a ser convocado na primeira lista do técnico italiano em junho de 2025, mas não entrou em campo. A CBF anunciou o corte neste domingo após a lesão de Wesley na partida contra o Egito, em Cleveland, no último amistoso de preparação antes da competição. O lateral passou por exames de imagem e ressonância magnética, constatou a lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Ederson, de 26 anos, passou por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza antes de deixar o Brasil no início de 2022. Defendeu a Salernitana da Itália e 6 meses depois transferiu-se para a Atalanta, no mesmo país. Nessa janela, ele negocia sua ida para o Manchester United. O jogador disputou apenas 3 partidas pela seleção, todas sob o comando de Dorival Júnior. Dito isso, Ederson reforça o setor do meio-campo, que tinha apenas 5 jogadores na convocação: Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo, Santos e Lucas Paquetá. Por outro lado, a lateral direita fica sem um atleta de função. Os zagueiros Ibañez e Danilo vão disputar a posição na Copa. Os laterais direitos disponíveis na pré-lista eram Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo. Mas Ancelotti decidiu levar mais um meio-campista. Será que ele não tinha convicção da convocação desses 2 jogadores? Acho que não, né? Senão teria convocado. No jogo contra o Egito no sábado, Wesley foi substituído aos 16 minutos do primeiro tempo por Danilo. Ele pediu para sair após sentir dores na perna esquerda. O jogador recebeu atendimento médico de Rodrigo Lasmar e da equipe médica. Os atletas do banco de reservas consolaram o lateral que deixou o estádio mancando. E chorando, né? Eu fiquei bem chateado, hein, galera, com essa lesão. Poderia ser qualquer jogador, eu iria ficar triste do mesmo jeito, tá? Não é porque ele jogou no Flamengo, não. É por se tratar de um sonho mesmo. Minutos depois do anúncio do corte de Wesley, o próprio Wesley postou um texto em seu perfil no Instagram. O lateral afirmou que precisa interromper um sonho e prometeu se erguer. É isso aí, Wesley. Pensamento positivo, cara. A queda faz parte do caminho. Levantar sempre foi a minha maior força, escreveu Wesley no seu perfil no Instagram, né? Tá aqui então. Agora falta menos um dia, né, galera? Dia 6 de junho, Brasil e Marrocos. Dia 13 de junho, Brasil e Marrocos. Dia 6 de junho foi ontem, Brasil e Egito, né? Brasil e Marrocos às 19 horas, dia 13, tá? Depois, no dia 19 de junho, às 21h30, Brasil e Haiti. No dia 24 de junho, Brasil e Escócia, às 19 horas. Valeu, galera. Tamo juntos. Como vocês podem ver, estou improvisando aqui para não deixar o canal parado e também para estar junto com vocês, né? Batendo aquele papo. E é isso aí, cara. Essa imagem aqui
É triste, né? No momento que o Wesley sente a coxa, né? A virilha, ele põe a mão ali, sente, e ele sentiu uma dor diferente no local, né? E sabia que era sério, né, galera? Tanto é que ele já vai pro banco e começa a chorar lá, né? Wesley, força! Você é o cara do bem e estamos com você, tá bom? Tenho certeza que depois você voltará a jogar pela seleção brasileira. Saudações, galera. Tamo juntos. Valeu. Ó, nem tô conseguindo desligar aqui. Agora vai.